Boa noite, bom dia, Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. O que é eterno? Na verdade, é como se tornar eternos? E a resposta é, entendendo o que é eterno, se ligar com o que é eterno. O que é eterno é o que está ligado com a santidade, com o sagrado, com Hashem. Por falta de uma imagem melhor, mas contempla um pouco os dois lados, né, eu pensei numa rocha, uma montanha, como se alguma coisa que existe sempre. E tem a ver, como a gente vai ver em seguida, né, o que é material, que dura. E, por outro lado, essa imagem com essa nuvem, com os céus, etc., mostra o que é eterno espiritualmente. A gente vai ver como uma coisa está ligada com a outra. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 32 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. A gente está na época de Pesach e vai falar sobre o Rodesh Nissan, o mês de Nissan, né, que é o mês onde temos Pesach no dia 15, no meio do mês. De acordo com o Shulchan Aruch, e tem vários lugares, e também aqui a gente traz a edição do Alter Rebbe, né, Shulchan Aruch Harav, que fala sobre Pesach, que nós temos o costume que desde o Rosh Chodesh de Nissan até o final do mês, em seguida, a gente começa no Rosh Chodesh Nissan, a gente lê a Parashá do Nassi, né, a Parashá do líder de cada tribo, que ofereceu um korban para inaugurar o Mishkan no deserto. Começou no dia, foi no Shmini, né, dos dias do treinamento, dos Miluim, antes do Rosh Chodesh Nissan, começaram por 7 dias. Moshe desmontava o Mishkan, treinando, até que no 8º dia, que foi Rosh Chodesh Nissan, foi inaugurado o Mishkan. Então, cada uma das tribos, durante 12 dias, ofereceu, e tem isso na Torá, falando sobre cada uma das oferendas dos Nissim, dos líderes. E a gente lê, então, no primeiro dia, a tribo de Eudá, Nachshon ben Aminadav, que ofereceu, segundo Issachar, e assim por diante. Todos os dias, durante 12 dias, a gente lê e essa é uma alahá, que a gente segue, esse minhag está no Sidur. Depois o Alter Rebbe continua e diz que a gente não fala Tahanun também, por esse motivo. Porque a gente lê sobre os Nessim, os líderes das tribos que ofereceram Korbanot. Então, uma coisa está ligada com a outra, né? Quando a gente começa a falar sobre a inauguração do Mizbeah, fala Nassi Halyom, fala um Nassi, um líder de tribo para cada dia, até o dia 13 de Nissan, e cada um, em cada dia, ofereceu um Korban, até que chega no Erev Pesach, que é o Yom Tov, e aí a gente oferece o Korban Pesach, nos dias de hoje a gente faz o Leila Seder, o Seder de Pesach, e aí logo depois, como vão ter os dias de Yom Tov de Pesach, e aí acabou que todo o mês vai estar em Kedushá, em santidade. Então, se teve o costume de não falar Tahanun durante todo o mês de Nissan. A gente precisa entender uma coisa, mesmo que todos os assuntos e histórias da Torá são eternos, a gente não encontra em nenhum outro lugar que fosse decretado na ordem da Tefilá, que a gente tem isso no Sidur, uma lembrança para todas as gerações, para cada acontecimento que tem na Torá. Só para alguns assuntos especiais, que são gerais fundamentais, como a gente faz Zecher Leitziat Mitzrayim, uma lembrança para a saída do Egito, que é uma coisa fundamental, que mudou a nossa história, a história do mundo. Zecher Lamikdash, né, como a gente da Mahatzita Shekel, foi introduzido isso como sendo uma coisa que a gente faz
por causa do que se fazia no Beit HaMikdash. Inclusive, muita coisa que a gente faz no Beit HaMikdash, a gente não lembra, né, o que foi feito. Só mesmo Matzah Shekel e outras coisas. Mesmo atividades que eram feitas muitas vezes não são lembradas. Porque então foi feita uma lembrança para todas as gerações, e está no Sidur, sobre os korbanot dos líderes das tribos na inauguração do Mizbeah. Primeiro, porque foi apenas uma vez que eles fizeram isso. Segundo, foi só no Mishkan. Antes mesmo do segundo Beit HaMikdash, né? Antes mesmo da Galut Bavel, do exílio para a Babilônia, e antes mesmo do primeiro Beit HaMikdash. E a lembrança é dupla, porque a gente fala a porção do Nassi e também a gente não fala Tachanun, porque é uma coisa alegre. E continua depois por todo o mês. Mesmo no modo que tem a lembrança do Nassi, a gente tem uma inovação importante. Porque depois que a gente fala o texto do Nassi, está na Halachá, que a gente fala um Ehiratzon, que seja a vontade divina, uma tefilá, um pedido para Hashem. E a gente fala, é um Nusach, é uma versão muito bonita, que fala Hashem dos meus antepassados, e que se eu sou dessa Shevet, aí cada dia a gente fala, sou da Shevet de Yehudá, sou Shevet de Sahar, sou Shevet de Reuven, e assim por diante, que eu falei essa parashá, essa porção da Torá ligada a essa tribo, daquele Nassi, daquele líder daquele dia, então que se ilumine sobre mim as faíscas sagradas e todas as luzes sagradas que se integram na Kedushá, na santidade dessa tribo que eu li, que eu possa então entender e me aprofundar nos assuntos da tua Torá e com o temor a Hashem, fazer a tua vontade todos os dias da minha vida e da vida dos meus descendentes, dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos, de todas as gerações, para sempre. Amém. Quer dizer que cada um do povo, não só os que são especiais e virtuosos, né, cada um ora e pede para que aconteça com ele, que seja de modo revelado na prática, para fazer a vontade de Hashem, e não só isso, a pessoa, como a gente falou, os filhos e os descendentes, e para tudo sempre, e mais ainda, como a gente não reza pedindo por milagres, quer dizer que esse pedido pode acontecer de modo natural. Mesmo na escuridão dupla e múltipla da nossa época da Galut, mesmo agora. E a nossa reza vira realidade de modo natural. Mais ainda, como ela é falada em público no tzibur, na sinagoga. Mais ainda quando a gente termina falando Amém, que está ligado com a verdade. Então resulta que não é só uma lembrança de algo que aconteceu no passado, na época do Mishkan, com os Nessim, no Rosh Chodesh Nissan, mas é uma ação eterna, que a gente falou, está ligado com o tema, o que é eterno. Ilumina faíscas sagradas e todas as luzes sagradas, etc, etc. Para fazer a vontade de Hashem durante todos os nossos dias de vida. Mesmo que nenhuma das lembranças dos sábios seja só uma lembrança, né, como Yetzat Mitzrayim, como aconteceu com a Maleca, a gente lembra todo dia também, mas através da lembrança acontece o que foi lembrado, desse tipo não encontramos no ano inteiro. Cada pessoa e pessoa é só uma das 12 tribos, não tem como ser de mais de uma das 12 tribos. E a linguagem é de dúvida. Be'im ani avdecha mishevet ploni, se eu sou teu servo dessa tribo fulana, né, como está escrito, então, durante 11 vezes, 11 dias não é verdade, porque eu sou uma dessas 12 tribos. Quer dizer, cada um de nós tem uma parte que tem a ver com cada uma das 12 tribos. Então, cada dia tem uma parte de verdade que eu tenho a ver com aquela tribo, mesmo que não seja a minha tribo oficial. Além disso, o Rebbe Rashab falou que deve ser dito todo dia, mesmo para quem é Levi e Cohen, que não tem a dúvida de que tribo ela é. Ela sabe que ela é da tribo de Levi e Cohen, e não é nenhuma dessas 12 tribos que está lá. Então, eles sabem ao certo que tribos são, e não é nenhuma delas, e mesmo assim ele fala esse Iheratzon, esse pedido para Hashem.
Cada uma das 12 tribos está ligada com um caminho geral de serviço a Hashem. A inauguração do Mishkan é o fundamento, é o começo para todas as gerações, assim como é o Hinur, Hanukat, a Mizbeach. A inauguração do Mizbeach está ligado com o Hinur, Hanukat, Hinur, educação dos nossos filhos. E isso foi feito através do Nassi, do líder da tribo, que é tudo, a Nassi o Akol. Ele é tudo da sua tribo. Então, a gente vê que o mês de Nissan revela nossa ligação com o líder que tem em cada geração. E isso vem da ligação que teve na inauguração do Mishkan, do tabernáculo, do santuário no deserto, que é uma ligação eterna que vale até hoje, mesmo depois da entrada em Israel, do primeiro Beit HaMikdash, do exílio da Babilônia, segundo Beit HaMikdash, e etc., até o nosso exílio que a gente está hoje, que já é muito longo e difícil. Isso é enfatizado no líder da nossa geração. O Rebbe fala que é o Rebbe anterior, e agora a gente sabe que é o nosso Rebbe. O dia 2 de Nissan está ligado com o Rebbe anterior, porque é Yom Hilula, é o dia de elevação, é o dia que faleceu o Rebbe Rashab, o pai do Rebbe anterior. É o quinto Rebbe de Chabad. E, como ele era filho único, é o começo da liderança do Rebbe Rayas, do Rebbe anterior, que é o líder da nossa geração, como o Rebbe tem falado. Tanto no Rebbe Rashab quanto no Rebbe Rayatz, no Rebbe anterior, encontramos o assunto da eternidade. Mesmo na materialidade do mundo, que a gente falou, que está ligado com o mundo material, os objetos, a pedra, o que tem o dinheiro, que tem muito material aqui nesse mundo, eles juntavam o que é sagrado com o que é o mundo material. E essa ligação eterna entre eles, os líderes do povo, com cada um do povo, também é enfatizado nos dois em particular, e de cada um do povo com os líderes. É sabido que o Rebbe Rashab falou, antes de falecer, eu estou indo para o Himmel, para os céus, mas os meus escritos ficam aqui embaixo. Eu deixo com vocês. Assim como Hashem também, quando ele entregou a Torá, ele se inscreveu, entrou dentro do escrito da Torá. Os Sadikim também entram dentro da sua Torá, do que eles escrevem, do que eles falam. Como os escritos, como o Rebbe Rashab falou, estão aqui embaixo, na materialidade do mundo, os Rebbeim também se encontram nessa materialidade do mundo e são eternos, porque o material também tem esse aspecto eterno. Assim, quando a gente se liga com os Nessim, com os líderes da tribo, a começar pelos líderes das tribos, quando teve a inauguração do Mishkan, assim a gente se liga com eles de modo material mesmo e eterno. Então esse é o modo para a gente virar eterno. O que é eterno é o que é sagrado. O Rebbe anterior enfatizou isso logo no primeiro mamar que falou, que está ligado com Neshim Goim Amalek, né? Falando sobre Amalek. Ele fala que assuntos de Kedushá permanecem de modo independente e eterno, assim como as mitzvot, que se vestiram em assuntos materiais, como o pergaminho do Sefer Torah, a lã do tzitzit, são coisas materiais, e as mitzvot são eternas e se vestem em assuntos materiais. Tudo que for apropriado para receber essa luz divina, que é sagrada, também se tornam sagrados. Por isso que a Kedushá não saiu do lugar do Beit HaMikdash, porque ela foi incorporada no mundo material. E os objetos que são usados pela Kedushá, como Tefilin, como Sefer Torah, como Mezuzá, permanecem sagrados para sempre, já que vem da fonte da Kedushá, que é Hashem, ele mesmo. Assim como Hashem é independente e eterno, a santidade de Hashem, a luz de Hashem também são sagrados para sempre, eternos e independentes. E o Rebbe Rayas continua dizendo, e a gente quase terminando, que o Makom, a Torá ve'avodá, o lugar da Torá e do trabalho do tzadik na sua santidade, continua mesmo depois dele subir da sua vida num corpo aqui embaixo para uma vida de verdade e eterna. E essa luz, esse brilho de luz do seu trabalho fica aqui no seu lugar material. Então podemos dizer que o lugar onde um Rebbe, um tzadik,
estudou e se ocupou com sua santidade no seu trabalho sagrado, na sua Torá, e todos os utensílios, né, e o ambiente onde ele esteve, que foram usados para a necessidade do que é sagrado e santidade, tem santidade, também continuam com essa santidade, que fazem parte da sua atividade de refinamento do mundo. Então, o Rebbe Rash traz uma história muito interessante com o pai dele, que é o Rebbe Rashab. Quando o Rebbe Rashab entrou no quarto do seu pai, do Rebbe Maharash, o Rebbe Maharash tinha falecido em 1882. Essa história se passa em 1885, 1886. O Rebbe Rashab conta que a disposição do quarto, o Rebbe Rayatz, né, filho do Rebbe Rashab, conta que a disposição do quarto do Rebbe Maharash, do quarto Rebbe de Chabad, ainda estava como durante a sua vida. E o Rebbe Rashab entrou no quarto vestido com um gartel, ficou de pé junto à mesa, diante da cadeira onde o seu pai, o Rebbe Maharash, costumava se sentar. E aí o Rebbe Rashab, os seus lábios se moviam, como se estivesse falando, e ele chorou muito. Em resumo, entendemos que a eternidade do lugar onde o Tzadik trabalhou durante a sua vida nesse mundo, e os recipientes ligados e unidos com a santidade da luz de Hashem, que foram usados para o que é sagrado, tem essa vida eterna, que é como a luz, que também é eterna. Assim como os Keilim, os recipientes das 10 Sefirot, que vêm de cima para baixo, que se anulam para a luz e se unem com a luz. Assim como tem no Tânia, nos capítulos 23, 34, 39, sobre o que está escrito no Bereshit Rabbah, que os avot, os antepassados, eram como uma carruagem. Né? O que quer dizer como carruagem? Que todos os assuntos deles eram sagrados porque refletiam a santidade de para quem eles se anulam, que é Hashem. A vida dos tzadikim são eternas, uma carruagem para Hashem, não só espiritualmente, mas também no local material e também nos objetos materiais, na mesa, como a gente falou, na cadeira, etc., que continuam com essa santidade. Então, terminando, a orientação prática é que precisamos nos conectar com os líderes de Israel, em cada geração, e em nossa geração, com o líder da nossa geração, que é o Rebbe anterior, e assim recebemos a eternidade do líder. O Rebbe fala assim. Isso faz com que a gente consiga compreender e entender a Torá revelada, a Torá oculta, a Torá dos nossos Rebbeim e líderes, e grande é o estudo da Torá, que leva ao ato de fazer a vontade de Hashem, Todo-Poderoso, todos os dias das nossas vidas, e com o cumprimento prático das mitzvot. Em particular, o cumprimento das mitzvot, das instruções que são ligadas com o assunto da época que estamos, que é celebrar Pesach. Preparar a cada um de nós e aos nossos semelhantes e todo o povo para a festa de Pesach, esforçando-se, garantindo que cada judeu de Israel tenha o que precisa para Pesach. E como falado ultimamente, assim termina o Rebbe, que a gente fala, Vesul Mikdash Hanti Betocham, que a gente vai fazer um Mikdash e Hashem vai morar dentro de cada um de nós. Essa força vem na inauguração do Mishkan, que está ligado com o Mikdash, que é através dos Korbanot, dos Nessim, dos líderes, e assim como a gente sabe que cada lugar que fala Li, Vesul Li Mikdash, vamos fazer para mim um Mikdash, a santidade não sai nunca mais de lá, porque é para Hashem. Em Pesach a gente faz tudo para que as crianças não durmam e perguntem, e a gente vai fazer dos quartos das crianças como um Mikdash Me'at, um pequeno santuário, e aí o Rebbe conclui que isso vai trazer o objetivo final da revelação e a plenitude do Mikdash Gadol, do grande Mikdash, que é o Beit HaMikdash Ashlishi, o terceiro Beit HaMikdash, e lá vai ter o Kodesh Kodashim, que lá tem a Yehidah, né, que é a parte mais elevada da alma e do mundo, né, que está ligado ao lugar mais sagrado do mundo, e lá a gente vai ligar a nossa Yehidah, a nossa parte mais sagrada da alma de cada um de Israel, vai se ligar com a Yehidah Shelemah, a parte sagrada de Hashem, Yehidosh Olam, que é o único no mundo inteiro, com a Geulah, Mitita Shlemah, a redenção verdadeira e completa através de Mashiach Tzidkenu, que está ligado com
esse lado único, geral, do mundo inteiro, que seja Tekel Me'adamash agora já. Shabbat Shalom, Mashiach now, Hag Sameach.